Olá pessoal, vamos corrigir e comentar a questão número 4, cobrada na prova da OBMEP 2008, segunda fase nível 3. Trata-se de uma questão envolvendo geometria plana, especificamente semelhança de triângulos. Quando um raio de luz incide sobre um espelho plano, ele é refletido de modo a fazer ângulos iguais com o espelho, conforme ilustrado na figura 1. A figura 2 mostra dois espelhos que se encontram formando o ângulo alfa. Um raio de luz paralelo ao espelho 1 atinge o espelho 2 no ponto A e é refletido 3 vezes até incidir perpendicularmente ao espelho 1 no ponto D. Item A. Qual é a medida do ângulo alfa? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu vou apresentar a partir de agora. Porém, antes vamos voltar e explorar um pouco questões físicas e também matemáticas nessas reflexões. Então, toda vez que eu tenho um espelho plano e tenho um raio incidente em um determinado ponto, nesse ponto nós podemos traçar uma reta imaginária chamada normal, e ela vai ser sempre perpendicular ao espelho, e vai gerar aqui dois ângulos. O primeiro, chamado de ângulo de incidência, é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, e aqui o ângulo de reflexão, que é o ângulo entre o raio refletido e essa normal. Por consequência, que foi o que ele mencionou no texto da questão, esses dois ângulos aqui serão iguais, mas eles são complementares do ângulo de incidência. Vamos utilizá-lo na execução da solução dessa questão a partir dos itens que foram solicitados. Muito bem, então a gente sabe que este ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso é uma lei da reflexão na parte da física. Outra situação relevante a gente vai precisar para a figura 2, que esse raio incidente ele é paralelo ao espelho 1, ocasionando aqui várias reflexões. Então a nossa ideia é organizar esses ângulos que vão ser formados nesses triângulos para que a gente possa verificar qual é de fato o valor do ângulo alfa. Ok? Então vamos à solução do item A. Antes, a gente pode também pensar uma situação que vale a pena a gente explorar, é que toda vez que a gente tem um determinado triângulo, qualquer que seja ele, a gente tem esse ângulo que é chamado de ângulo externo. Temos esse ângulo, vamos chamá-lo de A, esse de B e esse de C. Esses são os ângulos internos do triângulo, por exemplo, A, B e C. Digo que o ângulo externo vai ser sempre igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Porque esse ângulo externo ele tem esse ângulo C que é adjacente a ele, mas ele vai ser sempre igual à soma desses dois ângulos externos não adjacentes. Uma boa forma de demonstrar isso é começar dizendo que 180 graus é igual a 180 graus. Isso é fácil da gente organizar. Mas eu posso escrever os 180 graus como sendo a soma de E mais C, já que aqui eu tenho uma reta. Então C mais E é 180. Eu posso substituir o 180 que está no segundo membro pela soma de A mais B mais C, já que a soma dos ângulos internos de um determinado triângulo, dentro da geometria euclidiana, é sempre 180. Subtraio C nos dois membros da equação, ou seja, cancelo esse C com esse C, acabamos de concluir, de mostrar que o ângulo externo vai ser o ângulo A mais o ângulo B. E por que a gente está explorando essa situação? Vou apagar aqui, que a gente não vai precisar dessa situação. A gente vai utilizar essa condição da seguinte forma. Primeiro,
que duas retas paralelas cortadas por essa transversal, que vai ser o espelho 2, eu vou ter que este ângulo e esse, eles são ângulos correspondentes. E pela informação dada na questão, a gente pode pensar que se esse é o ângulo alfa, esse também será alfa. Não vamos traçar aqui a reta normal, poderíamos até traçar, mas vamos obedecer o critério que ele deu, né, no texto, que o ângulo de incidência com o espelho vai ser igual ao ângulo de reflexão com o próprio espelho. E aí a gente pode pensar nesse triângulo, que eu vou desenhar ele de azul, começando desse ponto até aqui, e essa reta pertence ao espelho 2. Temos que esse também vai ser considerado o lado do triângulo, e a gente vai buscar daqui, podemos até continuar de forma indefinida, formamos aqui um triângulo, e a gente conclui que este ângulo vai ser o ângulo externo desse triângulo, que eu vou inclusive colocar aqui ponto. Já temos A, já temos B, CD, vou chamar aqui de ponto E. Então esse ângulo, como ele é externo do triângulo CEA, ele vai ser a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então ele vai ser igual a alfa mais alfa. Então esse ângulo, ele vale 2 vezes alfa. E aí a gente vai utilizar a mesma ideia que foi dada no texto da questão. Esse raio incidente, ele forma 2 alfa, o ângulo 2 alfa com o espelho. Significa que aqui também será 2 vezes alfa. Vou aumentar o valor aqui. Vou aumentar a dimensão, na verdade, porque o ângulo de incidência forma 2 alfa com o espelho, o ângulo de reflexão também forma 2 alfa. E aí agora a gente pode buscar o triângulo, eu vou marcar esse ponto sendo o ponto F. Veja que agora temos o triângulo FEC. Vamos fechar aqui. Na verdade, nós podemos até fazer o seguinte, continuar de forma indefinida. Vamos pensar até aqui para ficar fácil a gente organizar essa ideia. Então a gente pode também pensar nessa ideia do ângulo externo para o triângulo EFC. Aqui teremos o ângulo externo e ele vai ser a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. A gente já sabe dessa situação. Então esse ângulo, ele vai ser 2 vezes alfa mais alfa, ou seja, 3 alfa. Veja só, nós já sabemos que esse ângulo sendo 3 alfa, esse sendo alfa, a soma é 4 alfa. Nós sabemos aqui 2 alfa, aqui também 2 alfa. E aí o que a gente pode concluir é o seguinte, se esse aqui é 3 alfa, é o ângulo de incidência com o espelho 2. Aí o ângulo também aqui, que é desse raio de reflexão e o próprio espelho, também vai ser igual 3 alfa. E aqui a gente consegue encontrar nesse triângulo, já sabemos que aqui eu tenho um ângulo reto, nesse triângulo a gente consegue encontrar o ângulo alfa. Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo na geometria euclidiana é 180. Então, no triângulo CDF, vamos aqui o ponto D, então no triângulo CDF temos que alfa mais 3 alfa é 90 graus. São ângulos complementares. Posso até utilizar alfa mais 3 alfa mais 90 igual a 180. Mas posso pensar de forma direta que alfa mais 3 alfa tem que dar 90 para somar com esses outros 90 para dar 180. Então alfa mais 3 alfa é 90 graus. Ou seja, 4 alfa é 90 graus. Posso dividir toda a equação por 4 ou multiplicar por 1/4 de forma bem rigorosa.
a gente vai ter que alfa vai ser 90 graus dividido por 4. Se fosse 90 dividido por 2, 45 graus. Temos que dividir de novo por 2, 22,5 graus. Essa já é a nossa resposta ao item A. Poderíamos também representar o alfa da seguinte forma. Se eu não quiser trabalhar com a vírgula, posso falar em 22 graus e 30 minutos. Mas vamos deixar dessa forma para que a gente possa depois multiplicar aqui por 2, aí ele acaba ficando um número inteiro. Vai ficar 45 graus. Então está aí o item A. Perfeito? Item B. Seja B perpendicular ao espelho 1, como na figura 2, se AB vale 10 centímetros, qual é o comprimento CD? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B de bola e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Nós já temos aqui os ângulos que foram definidos no item A. Vamos substituir os seus respectivos valores. Sabemos que alfa é 22,5 graus. Então, nesse caso aqui também, 22,5 graus. Como aqui é 2 vezes alfa, esse ângulo é 2 vezes 22,5, 45 graus. Nós sabemos que esse é o ângulo de incidência, ele vai ser também igual a esse aqui. Então, aqui também é 2 vezes alfa, 45 graus. E aí a gente percebe que se esse ângulo aqui é 90 graus, esse aqui também será 45 graus. E aí a gente vai perceber que esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles. O alfa, 22,5, nós não vamos precisar do 3α. Por quê? Porque ele quer o comprimento CD. Vamos chamar esse comprimento CD, vamos pegar aqui esse comprimento CD, eu vou chamar ele de X. E vamos pegar esse comprimento aqui e chamar de Y. Então, ele quer o valor de X. Então, esse comprimento CD, que é o que ele solicita na questão, vai ser X, e aqui Y. Sabemos que essa medida aqui também vai ser Y. Por que que essa medida também vai ser Y? Ela será Y porque esse triângulo ele é um triângulo retângulo isósceles. E essa vai ser a diagonal de um quadrado de lado Y. Ou se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou descobrir que essa medida, que eu vou, por exemplo, chamar ela de verde, né? Eu vou organizá-la de verde, essa medida vai ser Y multiplicado por raiz de 2. Obviamente, se você aplicar o teorema de Pitágoras, você vai encontrar y raiz de 2. Faremos isso para que fique clara essa situação. Então, vamos chamar essa distância de verde de d. d ao quadrado vai ser igual a y ao quadrado. Esse y por quê? Porque nós sabemos que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo isósceles. Se aqui é y, aqui também vai ser y. Então, d vai ser igual a y ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, d ao quadrado é 2 vezes y ao quadrado, porque é 1y ao quadrado mais 1y ao quadrado. D vai ser a raiz quadrada positiva, porque a medida é sempre positiva, de 2y ao quadrado. E aí a gente conclui que o y, como ele está ao quadrado, ele sai fora da raiz, e o raiz de 2 fica dentro da raiz. Essa, então, a ideia. Outra informação dada pela questão. Se AB vale 10, daqui até aqui vale 10, e a gente também descobre que esse triângulo aqui, que eu vou representá-lo por azul, esse triângulo também é um triângulo retângulo isósceles. E por que isósceles? Porque se aqui esse 2α é 45, aqui também será 2α, que é 45.
E aí essa medida 10 centímetros, ela será também igual a essa. Triângulo retângulo isósceles, 10 centímetros. Pelo mesmo motivo que a gente fez aqui, que essa diagonal é y raiz de 2, aqui também vai ser 10 raiz de 2 centímetros. Vou fazer embaixo para ficar mais organizado. Então essa medida é 10 raiz de 2 centímetros. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, d ao quadrado é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, eu vou chegar nessa expressão. E agora a gente pode concluir o comprimento CD da seguinte forma. Aqui eu tenho CD. Eu vou montar aqui dois triângulos, por exemplo, esse de roxo. CD. E aqui a gente pode, por exemplo, colocar E. A gente tinha colocado, por exemplo, E aqui, né? A, B, C, D, E. E aqui, F. Então, esse triângulo roxo. E vou pegar agora esse triângulo, vamos pensar aqui no triângulo verde. Já tem um verde aqui. Eu completo aqui e aqui. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. E por que eles são semelhantes? O triângulo CDF é semelhante ao triângulo AEF. Triângulo AEF. Por qual critério? Veja só, nós temos que esse ângulo aqui é alfa, 3 alfa e 90 graus. E o triângulo aqui alfa, 3 alfa e aqui também 90 graus. E por que a gente sabe que aqui é 90 graus? Porque se aqui é 45 e aqui também é 45, sobra 90 graus. 90 mais 90. Então veja que os triângulos AEF é semelhante ao triângulo, os dois triângulos são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. E a gente pode usar a razão de semelhança. Como eu quero o x, eu vou começar por ele. X está para... Ele está oposto ao ângulo 3 alfa. Quem está oposto ao ângulo 3 alfa no triângulo AFE? Quem está oposto é 10 raiz de 2. Assim como, agora eu pego y, e y vai estar para, ele está oposto ao ângulo alfa. Quem está oposto ao ângulo alfa? Y raiz de 2. Oposto ao ângulo alfa. Posso cancelar raiz de 2 com raiz de 2. Por quê? Porque se a raiz de 2 está aqui multiplicando 10, ele passa para lá, né? Ele está aqui no denominador e passa para lá multiplicando, eu posso cancelar. Eu posso também cancelar esse y com esse y, fica 1 e 1. E aí finalizamos x vezes 1, x, 10 vezes 1, 10. Portanto, o segmento CD, que é o que foi solicitado no item B, ele vale x, portanto ele vale 10 centímetros. Esse é o resultado final para o item B de bola. Finalizamos essa questão, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.